Esse é o videocast da Bonita de Pele. Eu sou a Jana Rosa e hoje, gente, parece que eu nem tô aqui para trabalhar, porque estou aqui com uma amiga que também é minha dermatologista já. Vai fazer 6 anos. Tudo isso? Que estamos juntas, desde que eu comecei a Bonita de Pele, que eu fui lá, te conheci. Que Daniela máximo. Pimentel, minha dermato e minha amiga, e sagitariana, entendeu? E grávida E agora. grávida, mãe do João Guilherme. Jana, é um prazer estar aqui com você. Sempre amo nossas conversas. Também. E assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama, que é procedimento, cuidados com a pele, durante, antes, pós-procedimentos, tirar as dúvidas das pessoas. Teve uma temporada do podcast da Bonita, quando não era em vídeo ainda, que a Dani já tinha vindo. E a gente fez um episódio, inclusive, com a Vicky, que era assim, procedimento, fazer ou não fazer. Era falando de um jeito mais, talvez, mais filosófico, né? Sim. Sobre procedimento. Mas eu acho que hoje a gente tá aqui pra tirar muito a dúvida das pessoas, né, Dani? Porque a gente sabe que muita gente faz procedimento, muita gente quer fazer. As pessoas confundem os tipos de procedimento. Às vezes tem um pouco de medo por não conhecer muito bem o que é cada um. Exatamente. E às vezes por ver coisas na internet, né? E quando a gente tem informação, aí a gente pode ir, entendeu? E tá tudo certo. Decidir se vai fazer ou não, né? Mas pelo menos saber. E estamos aqui a convite da Galderma, que é uma empresa que está há mais de 4 décadas no mercado, inovando com soluções estéticas. Eu amei isso. Para que todo mundo possa se sentir ainda mais bonito e do jeito que preferir. Amo! E olha esse dado aqui, ó, pra gente ver como a aparência mexe com a gente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos subiu 390% nos últimos 2 anos. Isso por uma série de fatores, a tecnologia dos procedimentos, que avançou muito, os resultados que estão melhores do que nunca. E disso a Galderma sabe muito bem. E também acho que ainda tem aquele fator da pandemia, né, Dani? Que não mudou, né? Que influenciou muito as pessoas terem ficado aqueles anos ali se olhando tanto nas telas, né? Mais em casa, se vendo mais no espelho. Acho que pensando também na passagem do tempo, talvez. Com certeza, Jana. E o que eu acho mais interessante é porque a gente se via muito em foto. A gente não se via tanto em vídeo. E com a questão da pandemia, das reuniões online, a gente passou a se ver mais em vídeo. A gente passou a se ver mais de forma dinâmica, falando, gesticulando. E é totalmente diferente quando a gente se vê em foto. Total. Então isso, com certeza, também colaborou para esse aumento da procura pelos procedimentos não invasivos. E aí também Quer dizer, pouco invasivos, né? Vamos dizer assim. E aí também tem a coisa dos stories, né, e do TikTok, que a gente também começou a se ver em vídeo, não só na reunião, mas hoje em dia todo mundo é de alguma forma ali influenciador, nem que seja dos seus amigos, né, porque tá todo mundo aparecendo em vídeo também. Tem o negócio dos filtros, né, que as pessoas questionam muito, porque a gente acabou se vendo de outras maneiras ali, e eu sou uma pessoa que sou muito a favor de procedimento, né, então… Gente, eu amo procedimento. A Dani sabe, eu azucrino a vida dela, porque assim, eu quero testar todos, eu quero conhecer todos. Então a gente vai falar tudo sobre isso aqui. E principalmente sobre as tecnologias, que pra mim é o mais importante, assim. Porque eu aprendo muito com você, a gente fala muito sobre isso, né, Dani? Mas eu gosto também de pesquisar e de saber. E hoje a gente tem tecnologias muito avançadas mesmo, né? O nosso conhecimento mudou muito nos últimos 10, 15 anos, sabe? Antigamente, quando eu me formei, por exemplo, em 2003, né, comecei residência, acabei minha residência em 2008, a gente praticamente fazia preenchimentos do sulco, da olheira, do bigode chinês, da olheira, uma toxina. Os procedimentos eram mais limitados. Conforme a gente foi aprendendo mais sobre como a gente envelhece, como o nosso rosto vai modificando durante o envelhecimento, novas técnicas foram surgindo de preenchimentos em outras regiões do corpo, novos produtos, novas tecnologias. E hoje a gente
já trabalha de uma maneira totalmente diferente do que a gente trabalhava há total. 10, 15 anos atrás. Isso é muito interessante porque a gente consegue ter resultados muito mais naturais e com bastante segurança. Que para nós médicos, segurança é o que vem em primeiro lugar. Total. Então, assim, o tipo de produto que a gente está trabalhando, se é um produto que tem estudo, quanto tempo esse produto está no mercado, isso para nós médicos faz total diferença. Talvez nem seja uma questão que o público em geral se preocupe, mas nós médicos nos preocupamos muito com essa questão da segurança dos produtos que a gente usa. Cara, eu como paciente e como usuária dos procedimentos também me preocupo muito com isso. E eu acho que isso foi o que mudou a minha cabeça, porque eu lembro quando eu comecei a ir no seu consultório, eu não sei se você lembra, mas eu falava que eu nunca ia fazer procedimento. Eu falava, não, procedimento eu sou contra, imagina, não vou fazer nunca. E aí, quando eu entendi justamente isso, todos esses estudos e a segurança e a tecnologia que tem, eu falei, cara, quero testar, quero entender, né? E justamente conversando muito com você sobre isso, sobre o quão avançado os produtos, os procedimentos já estão e essas coisas do rosto, né? Tipo, de como o rosto amadurece, envelhece. É muito legal, a gente já vai falar mais sobre isso. A gente também vai falar da linha Health Renew, da Cetaphil, porque a Cetaphil também é da Galderma. E aí, a gente vai falar o que você vai fazer aí no seu skincare depois do procedimento. Porque já vamos começar falando disso? Na verdade, na minha opinião, o skincare vem até antes dos procedimentos, né? O primeiro cuidado que a pessoa acaba tendo é o do skincare. Sim. Então, você também me ensina muito, aprendo muito com você. Que eu sou maluca. E eu acho que o skincare faz parte do nosso dia a dia mesmo. Pra mim, é você acordar, escovar o dente e fazer o seu skincare. E à noite, antes de dormir, é parte da rotina de vida mesmo da pessoa. Na minha opinião, todo mundo devia fazer, pelo menos o básico, né? Uma higienização correta, a hidratação, o filtro solar. Eu acho que isso tem que fazer parte da vida da gente mesmo, como cuidados pessoais. Como saúde da pele, né, Dani? Saúde da pele, exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu fiz toxina com você, eu tinha 34 anos, sabia? Só faz 4 anos. E aí eu aparecia bastante nos stories da Bonita na época. Eu falava bastante e tal. E aí eu cheguei e fiz stories, falei, gente, fiz toxina, isso aqui. E as pessoas se revoltaram. Elas falaram, então significa que o skincare não funciona? Então é tudo uma mentira? E assim, a primeira coisa que a gente tem que falar antes de começar a falar dos tipos de procedimento procedimento e cuidados com a pele de skincare não são a mesma coisa, Com né? certeza se complementam. Uhum. Os cuidados com a pele, eles vêm para você também gerenciar o seu processo de envelhecimento, para você envelhecer melhor, para prevenção, tendo em vista que o principal fator extrínseco que leva ao envelhecimento é a radiação solar. Uhum. Então, os dois principais é radiação e poluição. Então, hoje em dia, não tem como você não estar exposto a isso. Então, quando você pensa em se proteger, manejar esse processo, envelhecer de uma maneira mais saudável, o skincare é a primeira conduta que você deve ter. Uhum. Que é a higienização correta para você tirar as poluição. partículas de poluição, né? Tirar a sujeira da pele, vamos dizer assim. E o filtro solar. E a hidratação que vai fortalecer a barreira da pele também, para ela ficar mais saudável ali. E tá preparada para receber essa poluição também. E aí esse protetor, o skincare né? vai ser elaborado de acordo com as necessidades de cada paciente. Então, o paciente tem uma pele mais seca, uma hidratação mais poderosa, uma pele mais oleosa. E vai de acordo com a necessidade de cada um, que é o que a gente sempre fala. De individualizar muito de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora, o fator que é mais responsável pelo envelhecimento precoce é o sol mesmo? Sol mais poluição. Hoje a gente até tem um termo que a gente fala fotopoluição, que é a ação dos dois juntos. E aí, na poluição, a gente, fora procurar produtos também que protegem, né, da poluição, limpeza mesmo. A limpeza e os antioxidantes, anti-inflamatórios, porque a poluição ela age na nossa pele através acelerando as processos dos radicais livres. Exatamente. Então, antioxidantes, anti-inflamatórios também ajudam a gente manejar esses efeitos da poluição. Gente, isso não tá no roteiro, mas é para uma amiga minha que quer saber. Então, assim, uma amiga. Então, assim, o sol, a poluição, o que vem depois, assim, só pra gente saber? Principais fatores extrínsecos, né? A gente tem fatores intrínsecos, que é a genética, atuando no nosso processo de envelhecimento. Que isso é só processando seus pais, tá? Processando seus pais. E os extrínsecos são radiação, poluição, estresse. Ai, meu Deus! Qualidade de sono, alimentação.
Tabagismo meio que entra junto com a poluição, os malefícios Tá. do tabagismo. Então, na verdade, é estilo de vida. Uhum. E pra você Açúcar, álcool. isso entra na alimentação. Pouca proteína, que também é ruim para flacidez. Que eu sempre converso bastante com os pacientes que estão lá tratando de flacidez. Então, esses fatores, qualidade de sono, manejo de tudo isso, exercício físico, todo esse estilo de vida vai influenciar. E alguns estudos falam que 80% estão relacionados aos fatores extrínsecos e 20% aos fatores intrínsecos. Então, é muito mais o que a gente vai escolher do que a nossa própria genética. Ah, então Entendeu? é 80% estilo de vida. E 80% estilo de vida. E quando a gente Ai, meu pensa no Deus. skincare, o skincare tá te ajudando a proteger de grande parte desses fatores extrínsecos. Principalmente dos dois mais estudados, que é radiação e poluição. Mas também, assim, quando você não dorme bem, estresse, tudo isso vai causando os malefícios através de oxidação, inflamação, glicação, que são esses processos que acontecem no nosso organismo, que grande parte das vezes com o skincare a gente também pode manejar. Ai, gente, tô arrasada, porque eu tô estressada, tô dormindo super mal, mas tudo bem. Ai, graças a Deus, os meus procedimentos estão em dia, porque tô precisando de uma ajuda a mudar meu estilo de vida. Mas, ô Dani, o que são os procedimentos estéticos, afinal? Como que a gente explica eles pras pessoas? Aqueles tratamentos que a gente faz no consultório, né? Uhum. Então, a gente faz, hoje em dia, os que a gente mais faz, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno e as tecnologias, como laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. E aí tem diversas tecnologias que a gente também vai escolhendo de acordo com o que o paciente precisa e o que o paciente gostaria de melhorar. Qual que é a maior queixa das pessoas quando elas chegam no consultório e que leva elas para um procedimento? Ou é uma troca de dermato-paciente? Como funciona? As queixas dependem um pouco da idade do paciente. Uhum. As pacientes mais jovens, por volta dos 30, se queixam das ruguinhas, de expressão, às vezes começa a se queixar das olheiras, região dos olhos. As pacientes já por volta dos 40, 50, já queixam mais da flacidez. Uhum. E hoje, com todo o nosso conhecimento em relação a como o paciente envelhece, que hoje a gente já sabe mais ou menos como tudo vai acontecer, a gente já vai indicando os procedimentos preventivos. Uhum. Então, já lá por volta dos 25, 30, dependendo do paciente, a gente já indica uma toxina botulínica para evitar a formação das rugas estáticas, já que a toxina age nas rugas dinâmicas. Dinâmica é aquela que acontece quando a gente movimenta, estática é aquela ruga que já está lá, mesmo sem a gente movimentar. E como a gente sabe que a estática se forma através da dinâmica, a gente já vai diminuindo a força do músculo para controlar a dinâmica. Como a gente sabe que a flacidez está diretamente relacionada à produção do colágeno, e a produção do colágeno está diretamente relacionado ao estrógeno, além dos fatores extrínsecos, né? Então, conforme o pico de estrógeno da mulher, 25 a 30 anos. A partir disso, já vai diminuindo, então já vai diminuindo a produção do colágeno. Além disso, os fatores extrínsecos, sol, poluição, tabagismo, alimentação, também podem colaborar para a gente perder mais colágeno. Então, a gente já começa a indicar os bioestimuladores de colágeno para os pacientes jovens também. Preventivo Menos também, quantidade, mas começando mais cedo. Mais cedo quando? Quando que a pessoa começa a fazer um bioestimulador? Sabe que isso eu mudei bem recentemente? Antes eu pensava entre 35 e 40. Hoje eu já tô começando com 30 nas minhas pacientes. Ah, é? Um frasquinho ao ano, já a partir dos 30. Nossa, eu comecei com 37. Demorou. Tô bem chateada. Não, comecei com 35. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai conhecendo tudo isso, a gente vai mudando algumas condutas. Eu confesso que eu mudei essa indicação nos últimos 2 anos, talvez. E, na verdade, cada caso é um caso, né? Você Cada tava caso é um falando caso. ali… Tem paciente que eu começo bioestimulador de colágeno, que eu sou apaixonada, você sabe, por volta dos 40, 45. Uhum. Depende muito da pele, da pessoa, depende da flacidez. Da genética, desse estilo de vida, entendeu? A flacidez também está bastante relacionada à alimentação. Hoje a gente tem trabalhos mostrando que pacientes que não comem carne têm tendência a ter mais flacidez e tendência até a responder um pouquinho menos aos procedimentos. Então eu sempre converso bastante. Os pacientes que não comem carne, eles precisam ter um acompanhamento do nutricionista para repor a proteína, para repor essa proteína. Por exemplo, pacientes pós-bariátrica, que tem um pouquinho
mais de dificuldade de absorção. Então, essa questão também é super importante. Eu gosto de trabalhar bastante com os meus pacientes, porque eu sei que isso vai influenciar na resposta. Por exemplo, pacientes que tomaram muito sol ao longo da vida também são pacientes que podem responder pior a alguns procedimentos. Pacientes tabagistas. Então, o estilo de vida, além de colaborar com o processo de envelhecimento, acelerando ou diminuindo essa velocidade, eles também vão influenciar na resposta aos tratamentos. Então, por isso que é super importante o paciente se cuidar como um todo. O negócio é holístico no final, né? Isso. E aí também a gente chega nesse lugar que procedimento não é milagre. Procedimento é uma coisa maravilhosa, mas assim, é exatamente isso. Se você não se cuida, se você não faz seu skincare, se você não faz todo o processo junto ali, não adianta também, óbvio. O procedimento melhora muita coisa, né? Principalmente um bom bioestimulador de colágeno, assim, gente. Aqui, ó, te amo, é vida. Mas você precisa fazer as outras coisas junto. Tipo assim, uma equipe que você… Com certeza, é né? igual, você monta uma exatamente, equipe, é igual montar a nossa equipe, cada um com a sua função. Exatamente. E no meu ponto de vista, uma coisa que eu não abro mão lá no meu consultório, você sabe disso, é da minha primeira consulta e de uma boa conversa com o meu paciente. Hoje em dia é comum alguns pacientes ligarem e falar, eu posso ir aí só fazer o procedimento? Não. Eu não deixo, Jana. Essa semana mesmo eu neguei porque pra mim é um todo, não adianta ir lá só fazer o procedimento. Tem que fazer todos os cuidados e o paciente precisa entender isso para que ele faça. Então, a minha primeira consulta é uma consulta que realmente é mais demorada, eu deixo um tempo maior, porque eu quero, além de conhecer esse paciente, para eu saber como é o estilo de vida dele, como foi na infância, como foi a exposição solar ao longo da vida, se ele trabalha exposto ao sol ou não, se o lazer dele é de exposição solar ou não. Tudo isso eu preciso entender para montar uma rotina de skincare para ele e para planejar também os procedimentos. Então, eu não abro mão dessa minha primeira consulta. Eu também consulto bastante as minhas amigas, né? Porque eu fico brincando com a Dani e falo, eu também sou dermatologista, né? Formada pelo Google. Tô brincando, gente. Mas assim, é que a gente conversa tanto sobre isso. Eu nem sei se eu te contei. Eu te falei que a minha irmã quer muito ir lá, né? Fazer alguns procedimentos. Mas a minha tia me ligou também esses dias e me perguntou, porque eu quero fazer bioestimulador de colágeno, o que você acha? E aí eu falei, tanto pra minha tia quanto pra minha irmã, que queriam a mesma coisa, eu falei, cara, acho maravilhoso, assim, eu amo. Mas você frita, e eu nem sabia disso, da influência do sol. Falei, cara, mas assim, você frita no sol. Então, eu acho que antes de tudo, você tem que repensar. E as duas me responderam a mesma coisa. Não vou parar de fritar no sol, o sol é tudo pra mim. E assim, hoje em dia, a minha irmã, a minha tia não sei, mas a minha irmã, ela já não frita tanto na cara, mas assim, frita no sol, entendeu? Então, isso é super importante numa primeira conversa, até para o paciente entender que pode ser que a resposta dele ao bioestimulador vai ser diferente. A dela, por exemplo, que é sua irmã, que tem a genética parecida, vai ser diferente da sua, que não toma sol. Mas ela tem a genética parecida, mas ela tem um estilo de vida completamente diferente. Então, né? Então lembra assim, que a gente falou 80% estilo de vida, 20% genética? Vai ser diferente. Isso é importante o paciente ter conhecimento. Então, a primeira coisa, assim, é marcar uma consulta, tentar entender, né? Eu acho que primeiro, conhecer sua pele, conhecer o que tem no seu estilo de vida, o que você quer melhorar, né? Porque eu acho que muito quando o paciente chega ali para fazer um procedimento, é porque a gente quer melhorar alguma coisa. E eu, como muito defensora do procedimento sendo usado para melhorar e para ficar mais gata, porque eu justamente comecei a fazer muito mais procedimento, né, Dani? Depois que eu parei de beber, que eu comecei a malhar, que eu comecei a me cuidar. Você teve uma mudança de estilo de vida bem importante nesse meio tempo. Muito. Nesses 6 anos, né, entre a gente se conhecer, a minha vida mudou, né? Eu comecei… E no começo, eu fazia pouquíssimo procedimento. E eu comecei a fazer mais, óbvio, também estou amadurecendo, então aí a gente começa a reparar em coisas que a gente não reparava antes. No meu caso, por estar no vídeo, também vejo muitas coisas, né? A gente tem uma outra cobrança com a gente quando a gente tá no vídeo, mas no meu caso foi muito uma coisa de autoestima, assim, por isso que eu falo, cara, eu acho o procedimento muito legal, porque quando você usa ele pra potencializar a sua autoestima e pra se sentir mais gata e mais bonita, é uma coisa pra você, é maravilhoso. Tudo que a gente faz pra gente se sentir bem, tudo tá valendo. Tá valendo, então assim, entender qual que é a sua motivação é muito importante, fazer uma consulta pra entender como é que isso vai
plugar com o seu estilo de vida, né? E com a sua rotina de skincare. E aí, qual procedimento que você vai fazer? E aí, a gente falou já bastante aqui de bioestimulador de colágeno, mas eu acho que a gente tem que explicar um pouco mais sobre ele. Porque hoje, o que a gente tem, talvez não sei se mais moderno, o ouro hoje, o que é? Eu acho que, na verdade, os procedimentos, eles se complementam, cada um com a sua função. Mas, mais recentemente, a gente foi aprendendo mais também com essa questão de qualidade de pele, de perda de firmeza, de flacidez. Então, eu acho que hoje o bioestimulador de colágeno vem se tornando um queridinho. É o queridinho, né? Eu acho que o ácido hialurônico é super importante. Tem alguns resultados que a gente só consegue com o ácido hialurônico. Mas a gente teve uma fase de muito ácido hialurônico. E aí também rolaram alguns exageros. E hoje a gente usa ele com mais parcimônia, associando ao bioestimulador. Então, eu acho que quando a gente faz essa associação, a gente tem os benefícios de cada um, que a gente vai falar individualmente, e o resultado é mais legal. Então, explicando para quem não tá lá no consultório toda semana, como eu, o bioestimulador de colágeno, como vocês sabem, a gente tá fazendo esse programa com a Galderma, é o que a gente chama de Sculptra, que é o bioestimulador de colágeno da Galderma. E o ácido hialurônico é o preenchedor, né? Que tem vários tipos de preenchedor. E que aqui a gente chama de Restylane, que é essa caixinha que tá aqui. Isso. Então, assim, o bioestimulador de colágeno, que no caso dos produtos da Galderma é o Sculptra, que é o ácido polilático, já tá no mercado também há muitos anos. Ele tem muito estudo, inclusive estudos realizados em humanos, que pra gente faz total diferença. Assim, pra mim, é fundamental. Porque a gente vai ver o comportamento mesmo do produto no nosso organismo, que vai ser diferente de outros tipos de estudos, como, por exemplo, estudos in vitro. Que alguns produtos a gente só tem estudo in vitro. E o polilático, ele aumenta a produção do colágeno em até 66,5%. Isso está comprovado por biópsias que foram feitas e avaliadas no microscópio em humanos. Então, é real. É o que acontece lá no nosso organismo. Então, isso me seduz. Amo, amei! Isso me seduz. E esse estímulo de colágeno, ele começa a partir de 2 semanas, de acordo com esses estudos. Depois da aplicação. Isso, mas a gente só começa a perceber com mais ou menos 2 a 3 meses. Por isso que eu sempre te falo, o resultado do Sculptra não é agora, é daqui 2 a 3 meses. No dia que a gente faz, tem um pouquinho de edema, alguma coisa assim, que a gente até acha que melhorou, mas ali o resultado mesmo real começa com 2 semanas, a gente começa a perceber com 2 a 3 meses, e ele dura até 25 meses, isso por estudo. Eu até converso com o pessoal da Galderma, às vezes falo, eu acho que dura até mais. Hoje, que eu tenho mais de 10, talvez 12 anos fazendo, que eu vou acompanhando os meus pacientes ao longo da vida, e por conta da pandemia, que alguns pacientes ficaram um tempo sem ir no consultório, meus pacientes que tinham feito esse tratamento voltaram ainda muito bem. Eu tive pacientes que voltaram depois de 2 a 3 anos, sem fazer absolutamente nada, e eu perguntava, você não fez nada? Você não foi em outro lugar? Você não fez nada? Porque elas estavam 2 a 3 anos mais velhas, isso algumas pacientes pós-menopausa, que a situação é mais crítica, e elas estavam melhor do que 2 a 3 anos atrás, sem ter feito nada. E isso, no meu ponto de vista, se deve muito aos bioestimuladores de colágeno, tá? Ele melhora muito a textura, principalmente no corpo. Melhora a firmeza, melhora a qualidade muda, da pele. né? É como se colasse a pele. Eu acho esse efeito incrível. E hoje eu acho que todo mundo merece ter o seu. Ai, meu Deus, eu queria sair e fazer um agora. Mas, olha, isso é uma reclamação que eu tenho do Sculptra. Esperar 3 meses, porque eu queria no dia. E aí, eu acho que isso é uma coisa que é uma dúvida das pessoas. Tipo, eu vou fazer o procedimento? Eu vou ver no dia? Que isso dia é uma que eu vou dúvida. Ver, né? Eu sempre gosto de explicar muito bem. Agora, depois que você começa a fazer e vai fazendo as manutenções, aí você já não sente mais tanto essa ansiedade com os resultados. Talvez essa ansiedade role na primeira vez que você vai fazer. Então, efeito 2 a 3 meses, durabilidade incrível, pelos estudos 25 meses, mas eu acho que dura até um pouco mais. Diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico você já vê na hora, né? O ácido hialurônico, ele é um gel
E também existem diversos produtos no mercado. E eu também opto por trabalhar com o Restylane, que tem muito estudo, inclusive estudos de segurança, mostrando que é o que dá menos reação no organismo do paciente. Porque dependendo de como esse ácido hialurônico ele é elaborado, que cada um é elaborado de um jeito, pode causar um pouco mais de reação ou um pouco menos de reação. E a reação seria o quê? Seria um edema Seria também? um edema. Existem alguns casos de uns edemas tardios, que são bem chatos, que com essa linha é super raro. Então, isso. E também, quando a gente tem algum tipo de complicação que pode acontecer, por mais que o médico seja super bem treinado, às vezes tem alguma complicação, existe uma enzima que dilui. Essa linha da Galderma é a que mais responde a essa enzima. Isso me traz muita segurança também. Entendi. Se por acaso eu precisar tirar, ele responde super bem a essa retirada. Cada um responde de uma maneira. Alguns você precisa colocar mais enzima, outros menos. Alguns diluem lá super rápido, outros demoram mais. Então isso é uma outra segurança que nós médicos temos. Para essas complicações podem acontecer. A gente tem que estar sempre apto a diagnosticá-las o quanto antes e apto a resolver essas complicações também. Então isso é super importante, tanto que lá a gente sempre manda mensagem no dia seguinte, me manda uma foto, vamos acompanhar. Isso para a segurança dos nossos pacientes, que eu não abro mão, para mim é fundamental. E aí, esses géis, eles mudam de textura. Então eu gosto de explicar assim, pensa num mel, é um gel bem mais fluido. E pensa na gelatina, é um gel mais durinho. Então, dentro dessa linha, a gente tem essas diferentes texturas. Por exemplo, o Skin Booster, que você também ama, é o mais fluidinho. Então, ele vai melhorar essa questão de matriz extracelular, melhorar aquelas ruguinhas finas, aquelas do sorriso. Sabe quando a gente sorri, faz o acordeon aqui? Ruguinhas daqui que encontram com as dá pra preencher elas assim? A gente faz Skin Booster ali. Isso é a um gente gelzinho. Tá falando… Ácido hialurônico. As texturas, ácido hialurônico, que são os preenchedores. Isso. Que aqui é o Restylane, tá? Isso. O gel pro lábio, por exemplo, esse aqui é o Kiss. É um gel específico pro lábio, que ele não pode ser nem muito duro, mas ele tem que ser resistente, porque é uma área de muita movimentação. E áreas de maior movimentação acaba que reabsorve mais rápido, porque esse gel vai ser reabsorvido ao longo do tempo no nosso organismo. Então, ele tem que ser mais resistente, mas não tão duro. Aquele que a gente coloca aqui na maçã do rosto, para dar sustentação. Meu Deus, é o que eu mais você ama. Meu Deus, Ele é um gel mais durinho e a gente coloca ele mais profundo na pele. Então, a gente pode, com o Restylane, fazer sustentação, contorno da face, preenchimento, por exemplo, do lábio, do bigode chinês, que é o suco nasogeniano, da olheira. Essa hidratação mais profunda da pele com o Skin Booster. Então, as diferentes texturas dos géis, a gente vai utilizar em diferentes áreas da face com diferentes objetivos. Tá. Então, aqui, por exemplo, do que a gente estava falando, a gente põe o mais durinho lá perto do ossinho. Lembra quando eu faço? Que você até escuta o barulhinho? Porque ele vai ficar lá embaixo para estruturar, para dar o efeito lifting. Gente, como eu amo a maçãzinha, meu Deus, esse é meu preferido. A têmpora, essa região, a gente também pode preencher. Aí tem que ser um gel já um pouquinho mais mole. Então, dependendo da área do objetivo que a gente tem, a gente vai escolher o melhor gel para o resultado ser mais natural. Se eu pego esse gel e coloco no lábio, não vai ficar… O do terço médio aqui, coloco no lábio, não vai ficar legal. Sim. Entendeu? Então a gente precisa conhecer muito as características de cada produto e adaptar e também as características do rosto, né? E as características do rosto. E por isso que é tão importante você fazer o seu procedimento com uma pessoa que entende. Você vai num dermatologista, a pessoa já estudou, ela sabe que a boca é diferente do pescoço, né? Por mil motivos. Por exemplo, contorno de homem e contorno de mulher, a gente também muda o produto. Porque o homem tem geralmente a pele um pouco mais grossa, então a gente põe um produto às vezes mais resistente. Mulher, a pele mais fina, a gente põe um produto mais maleável. Então a gente vai adaptando as necessidades do paciente e é o nosso objetivo com aquele tratamento. Agora, quando a gente fala de preenchedor de ácido hialurônico, tem vários mitos, né, aí em volta. Então, assim, eu acho que o primeiro de todos ele dura quanto tempo? Né? Porque é o que a gente falou, o bioestimulador, ele dura muito tempo, mas você começa a ver mesmo o resultado dele depois de 3 meses e ele tá ali meio que trabalhando para você, pra textura da sua pele ficar mais firme, né? Pra ficar tudo mais levantado. O bioestimulador, ele meio que faz isso, né, Dani? Isso. Tanto no rosto quanto no corpo, enfim. E aí, o preenchedor, ele vai ter 1000 funções justamente porque ele pode ser usado de muitas maneiras. Então, no lábio, ele pode aumentar o lábio, ou deixar o lábio, ou definir, ou deixar ele mais hidratadinho, ou everter, né? dependendo da técnica, a gente só everte um pouquinho. O que reverte? Fazer assim, ó.
Ah, tipo, só deixar Dá uma viradinha pra dá uma fora. boquinha. Contorno, volume, projeção. É. Dependendo da técnica, a gente também consegue diferentes Na olheira, resultados. o preenchimento, ele deixa a olheira menos profunda, né? Que com Isso. o tempo também a nossa olheira vai ficando. A maçãzinha, ela dá uma definida no rosto. O preenchimento aqui Na na mandíbula, ele também dá dá um Melhora o contorno melhora do o rosto. contorno do rosto. Queixo. Queixo. Às vezes a gente faz aquelas proporções. Sabe quando eu meço com aquela reguinha assim, ó? Às vezes a gente aumenta um pouquinho o queixo pra equilibrar mais o rosto. Às vezes a gente projeta um pouco o queixo pra equilibrar o perfil. Eu coloco aqui, ó, embaixo, né? Que eu tenho aqui bem fundinho. Então, a gente coloca um pouquinho de ácido hialurônico Isso, aqui também sustenta o canto da boca, para o canto da boca não ir ficar caindo pra baixo. ao longo do tempo. E o meu favorito, eu já falei que 10 mil são, já falei todos, né? Esse é meu favorito, esse é meu favorito. Mas eu gosto muito do Skin Booster aqui, ó, no pescoço. Porque eu sempre tive o pescoço com muitas linhas. E é uma coisa da minha família, esse pescocinho. E aí, o Skin Booster eu acho que melhora muito. Que a gente preenche as linhas do pescoço. E esse né? ano a gente associou também com o bioestimulador de Com colágeno. bioestimulador. Então, assim, maravilhoso, gente. Eu dou graças a Deus que eu só conheci os procedimentos depois dos 34 anos e que quando eu tinha 20 anos, que eu era uma doida, não tinha tanta tecnologia e tanto estudo, porque senão eu não sei o que seria de mim, entendeu? Porque eu já cheguei aqui pedindo uma geladeira de ampola, então não sei. Assim, eu amo o procedimento. Mas, quando a gente fala de preenchedor também, as pessoas falam harmonização facial. Harmonização facial. E, cara, a harmonização facial, ela não é uma coisa ruim quando ela é feita com cautela, exatamente. Alguns exageros que começaram a acontecer, na minha opinião, meio que queimaram esse termo. Uhum. Então, hoje eu acho que nem é um termo tão legal de usar. Mas, na verdade, é isso. É a associação dos procedimentos, seja toxina, preenchedores, bioestimuladores e tecnologias para manejar o processo de envelhecimento. Só que isso, quando de maneira exagerada, como tudo na vida, não fica bom. Né? Como diz minha mãe, a gente tem que ter sempre o meio termo, né? Nem e muito, também, nem pouco. Eu sinto que muitas pessoas começaram a fazer o procedimento da harmonização, né? Tipo, chamar de harmonização, meio que uma forma, né? Tipo assim, todo mundo com começou a ficar meio igual, a né? mesma mandíbula, o mesmo nariz, o mesmo não sei o que, nananã. Uma padronização, que não é interessante. A gente tem que realçar a beleza de cada um, né? Exatamente. Não padronizar e deixar todo mundo com a mesma cara. Esculpir. Eu te contei isso? Não. Eu esculpir, que eu encontrei a Costanza Pascolato. E ela falou, nossa, quanto tempo que eu não te vi. Eu não te contei isso? Não. Ela falou… Quer dizer, eu tô grávida, né? Eu não lembro. não lembro. Ela falou, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Você tá muito bonita. Eu falei, obrigada, Costanza. Aí ela falou assim, mas você não mudou. Você foi se lapidando com o tempo. Maravilhoso e eu esse amei, termo. porque assim, o procedimento, o cuidado e tudo que a gente faz tem que ser essa lapidação, assim, que você vai fazendo com o tempo. Eu dou uma enchida um pouco na Dani, porque eu quero testar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente faz com muita cautela. Sim. E a gente faz meio que um calendário, né, Dani? Uma programação, assim, né? Uma programação. Eu adoro agora fazer você a pode programação. retocar, agora não, faz muito pouco tempo. O que eu posso fazer pra melhorar? Né, o que eu posso fazer com o quê? Que eu acho que é muito importante. E você sabe, Jana, que eu recebo pacientes que vêm por indicação sua ou porque te conhecem, e eles falam, eu quero que você faça igual você faz na Jana, porque ela tá bonita e não parece que ela faz nada de procedimento. Olha, hoje tá parecendo, porque eu fiz a boquinha semana passada. Eu posso contar isso, né? Claro! E eu tive a minha… Como fala? A minha resistência baixou, porque eu tava na TPM e muitas outras coisas. E eu fiquei com herpes na boca e nunca tinha acontecido mas isso. Mas isso pode acontecer. Todo mundo… É assim, o vírus da herpes, ele tá presente em 90% da população. Nem todo mundo desenvolve a doença. Uhum. Mas quem já tem com uma certa tendência, assim, o herpes simples, toda vez que a gente faz procedimento na boca, seja preenchedor, ou seja laser, ou até peeling em volta da boca, pode dar, né? Porque aí tem uma alteração da imunidade local pelo procedimento e pode dar herpes. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Alguns procedimentos, como os lasers mais agressivos, tipo um CO2, a gente já faz a profilaxia antes, mesmo em paciente que nunca teve.
porque pode ter o O que é vírus. profilaxia? Profilaxia é tomar o remédio para não ter. Ah, tá bom. Entendeu? Porque o paciente não desenvolva no pós-procedimento. E quando desenvolve, a gente trata. Porque cai a imunidade, local. É. E isso nunca tinha me acontecido, né, Dani? A gente Nunca já tinha. preencheu a boca algumas vezes. E aí, eu fiquei com herpes em volta da boca inteira. E aí eu falei, ai, gente, acho que eu não vou gravar. Mas depois vocês comentam, aí, se tá bonitinho, espero que sim. Mas isso é uma coisa legal pra gente mostrar. Porque como a gente fez faz poucos dias, a boca fica inchada. E isso também é uma dúvida das pessoas. Sim. Né? O que eu tenho que isso fazer é super antes importante a e o gente que eu falar. tenho que fazer. E como que fica depois. Isso. Procedimento, fica inchado? Posso trabalhar no dia seguinte? Como que é? Isso, a gente sempre tem que alinhar super bem isso com o paciente, até para ele se programar pro melhor dia, né? Não adianta vir fazer na véspera de uma festa, alguma coisa assim, porque o edema é super comum nesses primeiros dias, assim como o hematoma, que pode ou não ficar. E quando fica, às vezes dura 7, 10 dias. Então, a gente tem que estar sempre com o paciente programado para não ter alguma coisa super importante ali no dia seguinte. O edema vai variar um pouco entre cada paciente e entre cada área do rosto ou do corpo. Por exemplo, lábio, que é mucosa, e pálpebra, que é pele muito fina, tendem a inchar mais do que, por exemplo, quando a gente faz aqui no terço médio, na maçãzinha do rosto. A maçãzinha não dá nada. Você nem percebe muito esse edema. E aqui também, ó, aqui no queixinho também, no Você pescoço. não Não percebe. Então, lábio e olheiras geralmente incham um pouco mais. Se fizer exercício, não é que não pode fazer exercício, mas se fizer muito exercício no dia seguinte, pode aumentar esse edema. Então, melhor pegar leve no dia seguinte. E se for um edema muito importante, a gente vai manejando até algumas vezes com algum medicamento. Tomando medicamento. E quando dá herpes, tratar com medicamento via oral. Das vezes que eu fiz, por exemplo, que eu preenchi a boca, em cada uma foi diferente. Tipo, a primeira foi, sei lá, 3 dias que deu um edemazinho. Aí teve uma que ficou um roxinho. Aí teve uma que não inchou, não aconteceu nada. Né? E aí, a questão do roxo é sorte, tá? É sorte. E aí essa agora aconteceu. Então, assim, por isso que a gente fez nesses 4 anos, acho que a gente fez 4 vezes, né? Porque, deve ter sido mais ou menos uma vez ao ano. Porque como que as pessoas também têm muito essa curiosidade, principalmente da boca. Quanto tempo dura? A duração também vai variar um pouco de paciente para paciente, mas é em média 1 ano e meio. Mas a gente nunca deixa sair totalmente. Então a gente já refaz um pouquinho antes de sair totalmente. Geralmente eu Tá. faço uma vez ao ano. A não ser que o paciente queira um pouco mais de volume, daí a gente pode fazer um pouco antes. Mas geralmente uma vez ao ano, mas a gente sabe, a gente tem trabalhos mostrando que às vezes dura até mais do que isso, até 36 meses, até mais. Mas o resultado já vai diminuindo, vamos dizer assim. Então a gente pode, em geral, uma vez ao ano, ano e meio. O Skin Booster a gente pode refazer com menos tempo. O Skin Booster eu sinto que ele… Talvez até porque ele é mais fininho, né? Ele é mais fininho. E também vai depender da área onde a gente faz. Então, áreas com mais movimentação tende a sair mais. Então, lábio, tipo… suco nasogeniano, aqui tende a sair mais. Aqui que não tem tanta movimentação, tende a durar mais. Ai, amei, minha Pessoas que fazem maçãzinha. muito exercício físico também tende a durar menos por tudo que acontece no organismo dessa pelo pessoa. metabolismo Pelo que acelera, metabolismo né? mesmo. Isso tanto para toxina quanto para o preenchedor. Então vai variando, a gente vai explicando de acordo com o procedimento que vai fazer, a região, eu vou explicando para o paciente, esse tende a durar 1 ano, 1 ano e meio, esse tende a durar até um pouco mais, esse tende a durar um pouco menos, vai depender um pouco do seu estilo de vida. E aí a gente vai também percebendo como é em cada paciente. Sim. E aí, até uma coisa que eu acho legal e realista a gente falar, porque também quando a gente fala de procedimento, as pessoas falam, mas quanto eu vou gastar? E aí, é legal você pensar, quando você decide fazer um procedimento, que você, óbvio, que é um investimento que você está fazendo, porque é uma coisa a mais ali, é um procedimento, você vai fazer com uma dermatologista, tal, então tem tudo ali envolvido, mas você vai gastar naquele momento, você vai gastar no retoque. Então, se programe se você quiser continuar fazendo isso, sabe? Isso, eu também sempre explico, principalmente com o bioestimulador de colágeno, quando a gente começa por volta dos 40, eu começo com uma quantidade maior de frascos naquele primeiro momento. Então, naquele primeiro ano, em geral, os estudos falam 1 frasco por década de vida. Claro que isso pode variar para mais ou para menos, dependendo do estilo de vida de cada paciente. Mas, por exemplo, eu falo, esse ano nós vamos fazer 4, a partir do ano que vem nós vamos fazer 1 por ano. Entendi. Então começa com um investimento maior. Isso, o investimento é maior agora.
Por exemplo, pessoas que começam mais tarde. Eu tenho uma paciente que começou agora com 60 anos. Então, eu falo, agora com 60 anos, o investimento vai ser maior nesse primeiro momento. Depois, as manutenções vão ser mais suaves, né? Então, depende também do quando vai começar e da necessidade do paciente. Mas é super importante alinhar e explicar isso para o paciente. Não vai ser todo ano tudo isso. Sim. Agora, no começo, um pouco mais. Uma pessoa que começou com 60 anos, Nossa, essa paciente é demais. Ela tava lá ontem, vou te apresentar. Jura? Não, e aquela vovó que tava lá outro dia? Tinha uma vovó de 90 anos que retoca o procedimento, eu quase morri, tá? Demais. É a minha paciente mais velha, aquela que você conheceu. Ela é muito linda, sério. Ô, Dani, você falou que pra começar também depende muito do estilo de vida e tal. Tem uma idade limite pra pessoa começar a fazer procedimento e principalmente o bioestimulador? Não tem idade limite. Só que quanto antes a gente começa, menos a gente investe, mais resultado a gente tem. Tá. Eu sempre explico assim, quanto mais tarde começa, o investimento inicial vai ser sempre maior. Nessa história de, tipo, falar do seu estilo de vida e sempre voltando pro fato de que o procedimento é muito maravilhoso, mas nada é um milagre na vida, a gente conversa muito sobre, né, fazer, retocar. E esse ano, por exemplo, foi o único ano que eu não fiz o bioestimulador no corpo, porque foi um ano que, por 1000 motivos que aconteceram, e já contei muitas vezes aqui no podcast, eu fiquei em depressão, muitas coisas que, né, difíceis da vida. Não foi um ano que eu malhei, fiz musculação, né? Tava ali. E isso faz toda a diferença também com o bioestimulador. Sim. E você me falou, não vou fazer bioestimulador em você, enquanto você não voltar a malhar. Exatamente. Quando a gente tá conversando da face, eu falo, a maior parte do segredo do resultado tá aqui na minha mão, tá? No seu estilo de vida. Mas no corpo, é mais meio que 50-50, sabe? %. Porque a atividade física vai melhorar a qualidade do músculo. E o procedimento vai melhorar a qualidade da pele. Então, não adianta eu só melhorar a qualidade da pele. Se você não tiver com a qualidade do músculo boa, você não vai ficar tão satisfeita. Então, eu sempre peço pro paciente, vamos fazer tudo junto? Então, você tá lá malhando todo dia, fazendo sua musculação. E eu tô fazendo aqui a minha parte. Então, eu acho que é super importante estar tudo alinhado para que os resultados sejam melhores. Porque, assim como o paciente quer ver o melhor resultado, eu também quero. Óbvio. Eu fico super triste quando eu vejo que o paciente não alcançou aquele resultado. Ela fica mesmo. Não fica, já. Fica arrasada. Agora, quando você faz um Sculptra, minha amiga, e você está fazendo exercício direitinho, você não acredita o que fica essa bunda. Então, assim, se você for fazer, faz o exercício, porque assim, é o match perfeito, assim, fica uma coisa linda, a textura, aquela pele, a firmeza. Olha, assim, é tudo na vida, assim. Todo dia eu falo pra Dani, eu quero voltar a malhar, eu quero voltar a malhar, eu quero fazer Sculptra, meu Deus, E vamos lembrar meu que a Deus. gente pode fazer em outras áreas do corpo também. Exatamente. Então, pescoço e colo. Não. Pescoço, amor. Pescoço e colo comporta meio como se fosse o rosto. Tem quanto tempo no pescoço que pode fazer? A gente pode fazer na primeira sessão uns 2, 3 frascos, depois ir um ao ano, ou um a cada 6 meses. A gente também vai sentindo. Agora, já tem até alguns trabalhos falando pra gente fazendo 1 a cada 3, dependendo do grau de flacidez. Porque pescoço também é uma área bem chata, né? Pescoço é o meu inferno pessoal. Pescoço é bem chato. Agora, pode fazer no braço. Pode fazer no abdômen. Pós-gestação, nossa, eu já tô aqui. Eu vou fazer em você, tá? Você me ensina. Acumulando meus frascos pro abdômen. Então, aquela flacidez, aquela pele que sobra pós-gestação, é incrível. Ele cola a pele. Jura? Coxa, interno de coxa, então, abdômen, bumbum, braço, colo, pescoço. Então, a gente pode fazer em várias áreas do corpo. E tudo assim, no corpo, o resultado vai ficar muito melhor se você, obviamente, estiver se alimentando bem e, né, todo estilo de vida, que você já ouviu no primeiro minuto do programa, e fazendo musculação e comendo proteína, repondo proteína. Aí, amor, só vai. É tipo assim… Tudo de bom. E no rosto, já ele tá, óbvio, ligado ao estilo de vida, mas daí o rosto e o pescoço… É mais a técnica do mais profissional a técnica, né? que tá aplicando, né? Isso também é super interessante a gente falar, porque os resultados variam muito de acordo com a técnica que o médico vai usar. Tem algumas pessoas que falam, o Sculptra deixa o rosto muito redondo. Isso é uma coisa que até entre os próprios médicos a gente trabalha muito isso, porque antigamente, antes de 2014, a técnica de aplicação era diferente. A gente aplicava mais aqui no centro da face e fazendo uns xizinhos. Porque a gente não conhecia tanto aquele processo de envelhecimento que hoje a gente conhece. De alteração de estrutura óssea, gordura, pele, ligamentos. Hoje, a técnica
hoje, 2014 para cá, quase 10 anos, essa técnica mudou completamente. Hoje a gente espalha no rosto inteiro. Lembra que eu ponho aqui, às vezes eu ponho até aqui atrás do cabelo. Parece que tá na cabeça. A gente espalha no rosto inteiro. A gente tem técnicas para isso e muda um pouco dependendo do tipo do rosto do paciente. E aí, quando a gente espalha nas diferentes profundidades, nas diferentes áreas do rosto, a gente não tem esse efeito de deixar o rosto mais redondo. Mas se a gente quiser deixar esse rosto mais redondo, como por exemplo, um atleta de alta performance. Eu sempre falo para o paciente, pensa no maratonista, que ele tem isso aqui afundado. Se a gente quiser dar uma levantadinha aqui, a gente consegue. Tanto colocando, mais aqui no meio. colocando mais sculpt, ou associando os pontinhos de preenchedor. Então tem alguns pacientes que até precisam devolver um pouco de volume. E outros que não. Então tudo vai depender da técnica que a gente vai utilizar, aonde a gente vai aplicar e a quantidade de produto que a gente vai usar. Então essa coisa de o Sculptra dá volume no rosto não tem nada a ver. Só se você quiser. Entendi. Então, isso é muito importante também para saber com quem que você vai colocar, obviamente. E aí, já que você falou disso, acho que outra coisa também que é a maior dúvida do procedimento dói. Sim, a dor é uma questão super variável, né? Algumas pessoas têm mais dor, outras menos. Outras têm prazer, né? Outras assim, outras têm mais adoram. dor, por exemplo, na TPM, que também é super comum. Até quando a gente vai fazer depilação. Não, na TPM… não, eu preciso falar isso. Na TPM, é assim… uma loucura de dor. Eu sinto muita dor já, né, Dani? Acho que eu sou a sua top número 1. Não é a top, não. Sente dor, mas não é a top. Não, mas assim, na TPM não fala comigo, entendeu? Tipo assim, eu não vou, eu não marco. Assim, só essa boca que eu fiz na TPM. Eu já percebi também, tem dia que a pessoa tá mais triste, mais ansiosa, que ela fica mais intolerante à dor. É verdade. Então isso varia muito. Então em geral, a gente usa anestésico tópico, que é aquele creminho que a gente passa. Alguns procedimentos eu passo meia hora antes, outros eu passo até uma hora antes. E a gente pode fazer alguns pontinhos com anestesia local. Principalmente pra pessoa que… paciente que tem mais dor. Sente mais dor. E a gente vai manejando bem. A gente usa aquele vibradorzinho, que dá uma enganada na sensação da dor. Segura aquela bolinha. Aperta assim. a bolinha e aí a gente vai adaptando, né, a cada paciente. Eu, como uma pessoa que sinto muita dor, é muito louco, porque eu tenho… as minhas amigas todas, assim, elas não sentem nenhum… acho que a maioria não sentem nenhuma dor. Elas, eu fiz tal, não senti. Eu falo, nossa, inveja. Eu sinto bastante dor. Mas eu acho sensível. que a dor não é um fator limitante pra você não fazer o procedimento. Não, então, mas é isso que eu vou falar. Preenchedor, pra mim, é super… a boca, ela dói mais. É a que mais dói, né? Preencher. Agora, assim, o pescoço, todo o resto, sou super de boa. Tipo, pra mim tá tudo certo. O Sculptra, o bioestimulador, eu acho que no rosto ele… se você dá uns pontinhos, um pontinho em mim, tudo bem, mas mesmo assim, no pescoço também, e pra rápido, mim é super né, rápido Jana? e é ok. A boca é a que dói mais mesmo. Toxina, amor, tipo assim… eu nem sei, assim, toxina, e pra mim é tipo ir na padaria, entendeu? É tipo assim, põe uma toxina. Então, tipo, nenhuma dor. Amo Barra Soul. E no corpo também, né? Tipo, eu sinto que o Sculptra no corpo, ele não dói tanto, mas se ele for, como fala… quando você… a subcisão, né? Quando a gente faz no bumbum, a gente faz um pouquinho de subcisão ali na área que tem celulite. Dá pra fazer, né? Aí uma subcisão que é uma outra técnica, na verdade, muito antiga, né? A subcisão, que é com uma cânula. E aí, onde tem celulite, você dá uma descolada ali, né? Exatamente. Que é pra melhorar a textura. Aí, gente, às vezes, maravilhoso, às vezes dói um pouquinho ali, né? Aí, com subcisão… ele dá uma dor a mais, mas daí é a dor da subcisão. Porque a subcisão, ela dá essa descolada ali na pele. Então, naturalmente, isso dói. Mas quando é só o bioestimulador, aí eu acho muito tranquilo também. Então, gente, nossa, esse programa, sério, era meu sonho. Eu queria muito falar sobre isso. Meu Deus, é o assunto que eu mais falo com as pessoas. É uma loucura, realmente. Imagina eu. Outra coisa também, uma dúvida. O pós, porque agora a gente vai entrar nos cuidados com a pele de skincare do pós. Fora os cuidados que a gente já vai falar… tem que fazer massagem facial, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso passar qualquer produto, eu posso passar ácido, como que é depois que eu faço? Então, o bioestimulador de colágeno, a gente faz massagem na área tratada, 2 vezes por dia, 5 minutos durante 7 dias, é super importante para espalhar bem o produto. Dos preenchedores, não precisa fazer massagem, e na verdade eu acho que nem deve nos primeiros dias, mas se a pessoa depois tem o hábito de fazer uma massagem facial, alguma coisa assim, tudo bem, mas não, nos primeiros dias eu peço para não fazer.
E, obviamente, o uso da sua rotina, né, ali do seu skincare, vai só acrescentar nos resultados. Então, quando você faz procedimentos e tem uma rotina de skincare legal, os resultados vão ser mais bonitos ainda. Tá, e aí, cuidados com a pele. Em relação aos ácidos, não tem problema, pode passar no mesmo dia que faz, não tem problema nenhum. A gente só pede para não maquiar imediatamente depois, porque às vezes ainda tem os furinhos, né? E se ficar com edema, que é o inchaço, ou o hematoma, que é o roxo, evitar o sol. O sol, o calor também pode piorar o edema. Ah, ó, isso é Então, importante. às vezes, dias mais quentes também pode fazer um pouco mais de sabe uma edema. coisa que eu acho legal falar também? Depois que a gente faz o procedimento, a gente sempre tem um retorno ali umas 2 semanas depois, né? Isso. Pra ver como ficou. Às vezes tem um retoquinho, que é normal fazer, principalmente de preenchedor, né, Dani? Isso. E toxina. Tem muita gente que quer fazer o procedimento e viajar. Né? Tipo assim, tô de férias. Vou colocar uma boca, vou sair de férias. Então, se programar pra fazer um tempo antes, Isso, o ideal né? é isso. A toxina, o ideal é que a gente faça o retorno entre 15 e 30 dias. Isso eu sou super rígida, porque existem alguns trabalhos falando que se a gente fica colocando pequenas doses de toxina ao longo dos muito próxima uma da outra, a gente pode até induzir o paciente a ter uma resistência. Isso é raríssimo, mas às vezes acontece. Então, com a toxina eu sou chata. Eu quero que volte entre 15 e 30 Ela é chata dias. mesmo, porque, Se nossa… volta com 45, eu não gosto de complementar se necessário. Porque eu tô colocando uma pequena dose ali. Daí o ideal é que espere 3 meses. Então, com a toxina, eu sou mais rígida. Eu já falo 15 para que, se tiver alguma intercorrência, volte com 20, no máximo 30. Explico isso pro E paciente. antes ela não deixa também, porque várias vezes eu falo, um dia depois eu já tô. Não, eu quero retocar. No primeiro dia ainda só vê não depois pegou, de né? 3, 4 dias. Mas assim, às Isso. vezes uma semana depois eu, tô indo aí. Não, eu vou retocar. A toxina ela vai fazendo efeito progressivamente. E o efeito final é o de 15 dias. Então, às vezes, você quer retocar ali com 10, mas ainda não tá no efeito final. Às vezes, ainda vai mudar. Então, o ideal é essa programação. Claro, às vezes foge um pouquinho disso, mas o ideal é se programar para isso. E o preenchedor, até umas 3, 4 semanas, pode. É que como às vezes os pacientes fazem tudo junto, eu acabo fazendo o pós com 15 dias. Mas o preenchedor até pode ser um pouco mais. E o bioestimulador de colágeno, na verdade, não tem necessidade de fazer esse retorno, porque ele ainda nem mostrou os resultados. A gente estava falando que o resultado aparece a partir de 2 meses, mas também, outra coisa que como eu dou bastante aula também, eu vou acompanhando meus pacientes ao longo dos meses, e às vezes eu vou vendo que depois de 1 ano do paciente de bioestimulador, ele ainda tá tendo resultado, ele ainda tá bonito. Ele tá, quer dizer, mais bonito. Levantou mais o rosto, a qualidade da pele tá melhor, melhorou mais a flacidez, que a gente consegue ver aqui no suco, aqui na marionete. Então, assim, o efeito ele vai ganhando, assim, ao longo do tempo. Então, não é assim, 3 meses é o meu efeito final. Não, você ainda vai melhorar. Então, antes eu fotografava meu paciente sempre com 3 meses. Hoje eu fotografo com 6, às vezes até com 1 ano. E vejo que ainda tá melhorando, mesmo sem ter feito mais nada. Isso é muito legal. Então, também se programar. Tem muita gente que faz procedimento porque vai casar, ou porque, enfim… né, casamento formatura, elas dessas amam, datas. Eu né? sempre falar, quanto antes começar, melhor. 1 ano seria o ideal, assim, pra gente fazer uma bela programação. Gente, ela faz isso, eu fico maluca. Eu falo, não sei o que. Ela, não tem que começar hoje. Eu falo, meu negócio é daqui a 8 meses. Não, mas tem que fazer a programação. Mas é isso, porque o resultado a gente vê depois. E outra coisa também que a gente observa com os bioestimuladores é uma melhora da qualidade da pele, não somente da firmeza, mas também em relação à textura, vasinhos. Isso a gente tá começando a ter uma outra publicação sobre isso. Mas a gente que faz bastante e vai observando os nossos pacientes, a gente vai vendo melhora de vasinhos, melhora até de manchas. Jura? Porque hoje a gente também tem alguns trabalhos de biologia molecular, assim, mostrando que as células vão envelhecendo. E quando a gente faz esse estímulo de colágeno, de fibroblastos, a gente melhora tudo. Inclusive, alguns tipos de manchas, que hoje… Antes a gente achava que a mancha era só culpa do melanócito. Hoje a gente sabe que algumas manchas têm outras células envolvidas. E trabalhar a qualidade de pele melhora isso também, o que eu acho incrível. Eu tô passada!
Aguarde novidades. Amei! Amei! Tudo. Eu já te contei que eu tenho uma amiga que é casada com uma atriz de Hollywood, ou não te contei Não, isso? quer dizer, se for na gestação, eu na não lembro. Eu tenho uma amiga que é casada com uma atriz super famosa. E aí, um dia a gente tava jantando e eu falei, pelo amor de Deus, me fala tudo o que ela faz, assim. O que elas fazem em Hollywood, me conta. Aí ela falou, cara, ela faz, enfim, tudo, né? Ai, bioestimulador de colágeno, não sei o que, né? E aí ela falou, só que ela tem um cronograma muito organizado, com premiação, Oscar, Emmy, né? Tudo que tem que ir. Porque quando, por exemplo, tem Oscar, ela faz 3 meses antes tal coisa, e não sei quantos meses tal coisa, porque daí pra chegar no Oscar. Porque tem isso também, por exemplo, no caso da toxina, nos primeiros meses que a gente faz, a gente fica, claro, com a cara mais paradinha, depois ela já vai ficando, vai mexendo mais até, sei lá, depois de 6 meses, que geralmente dura de 4 a 6 meses, né? E aí o rosto já volta a mexer. Então daí ela me falou, a toxina faz, sei lá, de 2 a 3 meses antes. Isso, fazer a programação, né, de acordo com o que ela vai precisar estar melhor. E aí também falou do bioestimulador, que fazia também uns 3 meses antes. Daí eu amei, Tudo, né? que é de estímulo de colágeno, sejam os bioestimuladores injetáveis ou as tecnologias, ultrassom microfocado, laser, radiofrequência, tudo é mais ou menos de 2 a 3 meses pra gente começar a ver resultado. Então isso precisa ser feito com esse tempo, né? Quando a gente tem um objetivo, assim, um casamento, uma formatura, essas datas mais importantes. Mas do meu ponto de vista, de muita a gente tem que estar fazendo né? Com uma certa frequência pra estar sempre bem. Não, amor, eu não sou da motivação de formatura, casamento. Eu sou da lapidação, igual Costanza Pascolato me falou. Então, se você é uma mulher lapidada, você tem que estar sempre ali, entendeu? É o gerenciamento do seu envelhecimento. Você tá envelhecendo e tá conduzindo ele bem, vamos dizer assim. E tipo, não só do envelhecimento, como, sei lá, de se sentir gata, sabe, Dani? Porque eu acho que pra mim, minha motivação é me sentir gata. E isso, esse ano, óbvio que foi um ano atípico, que foi um ano mais difícil pra mim, que você sabe, mas eu tenho um amigo que ele sempre me falava assim, você tá sempre se cuidando, né? Você tá sempre fazendo uma coisinha. Principalmente depois que eu mudei muito o estilo de vida, eu tava sempre ali no meio da tarde comendo uma frutinha, marcando uma massagem. Maravilhosa. E essa lapidação, assim, de você se sentir mais gato e ficar bem, ela vem do procedimento, mas ela também vem do seu skincare, do seu creminho que você vai usar, do seu lanchinho que você vai comer saudável, do seu exercício que você vai acordar e vai fazer, que esse ano, olha, menina, trabalhei igual uma camela, nem consegui malhar direito, mas estou voltando sexta-feira, hoje é quarta. Sexta-feira estou voltando. Muito bem, isso aí. Já marquei o horário, sexta-feira volto pra Maromba, me aguardem, que vocês vão ver depois, fotos. Vamos falar um pouquinho só de cuidados com a pele, que temos aqui a linha Healthy Renew da Cetaphil, que eu ainda não testei, eu tô louca pra testar, entendeu? Essa linha é maravilhosa, e aí você tem super indicação pra ela. Olha, porque é pra pele sensível, né? Ela pode ser usada, inclusive, para pacientes com pele sensível. Então, é uma linha que tem peptídeos que ajudam no estímulo do colágeno, sem ser ácido. Então, para quem não consegue, né, não tolera tanto ácido, ela vai super bem, porque ela tem princípios ativos que estimulam o colágeno também. Então é bom para quem não tolera muito ácido. Isso. E pode ser usada a qualquer época do ano, para qualquer tipo de pele. A gente tem esse com a textura mais creme, que hidrata um pouco mais. Sérum. O outro com a textura… cremão Isso, aqui. cremão, potão. Porque essa textura sérum que é incrível. Que também, a textura sérum pode ser usada por todos os tipos de pele. E a textura cremão também, mas tem gente que é mais… Quem tem a pele mais seca se adapta melhor. Pode ser usado face, pescoço, colo. E também tem a água micelar. Que além desses princípios, também ela tem antioxidante e antiglicante. E também tem o da área dos olhos, que é maravilhoso, tá? O da área dos olhos é incrível também. Então, princípios ativos para ajudar, né, no estímulo do colágeno, antioxidante, antiglicante. Então, é um produto bem completo. Antiglicante. Tudo que é açúcar gruda no colágeno e destrói o colágeno. Por isso que também uma dieta com pouco açúcar destrói o colágeno. Então, a glicação é um processo que ocorre para destruir o colágeno. Voltando, falando do cremão, o sérum pode ser usado por todos os tipos de pele, de manhã e de noite. Isso. E o creme, que é mais denso, né? Mais que é mais nutritivo, cremão, né? mais nutritivo. Geralmente, quem tem a pele seca, a gente até costuma a usar ele de dia, mas a textura, eu sinto que a textura mais densa combina muito com a noite também, Super concordo, exatamente. Então…
Aí a pessoa vai se adaptar e vai ver E como o dermatologista ela vai ajudar usar. também. E também ótimo um cremão, assim, depois que você faz um Sculptrazinho, faz o seu bom bioestimulador pra, ó, dar a sua massageada ali, né? Pra… Isso, o importante é não esquecer de massagear, né? Ai, a indireta da querida. Depois eu vou te ver aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci, que a gente tem que falar antes de chegar no final. Que eu acho muito importante, quando você vai fazer um procedimento, primeiro, conversar antes, que a gente já falou, com a pessoa que vai fazer. Você vai lá na sua dermato, vai, né, entender seu estilo de vida e tudo mais. Mas entender qual que é a sua motivação. Que, como eu falei aqui, muitas vezes a minha motivação é ficar mais gata, me cuidar. Mas assim, eu acho que se você não tá bem emocionalmente, se você tá numa fase meio conturbada, caótica, sei lá, terminou, né? Tipo, quer se vingar. Não, se vingar eu acho que tudo bem fazer. Mas entender também, né? Porque é isso, no final tem muitas coisas da vida que a gente, óbvio, vai melhorar, mas tem coisas que a gente tem que tratar em outros lugares, né, Dani? É verdade, a gente tem que se cuidar como um todo, Como né? um todo e entender… Cuidar da parte psicológica, cuidar do bem-estar físico, emocional, né? E entender que a autoestima vem de muitos lugares. Então, quando a gente fala, nossa, quero melhorar minha autoestima, quero ficar mais gata, gente, por isso que eu sou muito a favor. Mas entender também essa sua motivação, sabe? Você tá fazendo porque você tá louca? Você tá fazendo porque todo mundo fez? Porque eu escuto isso às vezes de amigas minhas falando, ai, será que eu faço? Não sei o que. Eu falo, cara, calma, tipo… entenda por quê, né, que você quer fazer. O que tá te incomodando ou não te está. incomodando. Porque às vezes não vai assim, ai, vou na onda só porque todo mundo… Você não é todo mundo, tá? Exatamente. Talvez eu seja, mas você… Não, e escutar também o seu médico, né? Porque eu acho que também tem a é. parte do médico de orientar o paciente. Não, isso é legal você fazer, isso não é. Você sabe que às vezes eu nego, né? Apesar de eu amar, às vezes eu nego o ela procedimento. nega, que às vezes eu dou uma E enlouquecida. vai muito também de cada paciente. Por exemplo, tem paciente que não se importa de ter o cabelo branco. Tem paciente que não fica sem pintar o cabelo a cada 15 dias. Então, isso também vai muito do que você quer pra você, do seu próprio estilo. Do seu estilo, do que te faz se sentir bem com você, mas entender na terapia e em muitas autoanálises e autoconhecimento por que isso te faz se sentir bem, né, ou não. Então, o que é a raiz do negócio também é legal. E tá tudo bem se você não quer fazer nada, tipo… Tem pessoas lindas e maravilhosas que não fazem nada. Tem pessoas lindas e maravilhosas que fazem tudo. Exatamente. Tem pessoas lindas e maravilhosas que fazem de vez em quando. Então… E tá tudo bem tá se tudo você bem. quiser fazer mais tarde. Se você mudar de opinião. Muda de opinião. Se você fizer e depois… Também tenho amigas que falaram, cara, fiz, por exemplo, toxina. Eu tenho uma amiga que fala, cara, toxina não é pra mim, o meu negócio é preenchimento. Aí a outra, não, o meu negócio é bioestimulador, mas o resto eu não gosto. Então, assim, o que eu acho que o mais importante é entender as tecnologias, o que elas fazem, pra você saber se você vai fazer um dia, se você não vai, mas assim, tenha o conhecimento e aí, a partir daí, Sabe vai. outra coisa também, Jana? Quando o paciente nunca fez nada e eu indico várias coisas, quando é a primeira vez, eu vou fazendo um por vez, até pra ele entender o que é cada procedimento. Total. Entender o resultado que ele teve, de qual procedimento foi, pra ele saber do que ele gosta ou até do que ele não gosta, se ele vai querer continuar fazendo ou não. Eu sou totalmente contra fazer tudo ao mesmo tempo. Óbvio que agora que a gente já faz 4 anos as coisinhas, eu sei qual que eu gosto de fazer com qual. Ah, faz isso, faz aquilo. Mas a gente faz todo o nosso processo de lapidação, uma Por coisa… etapas. Na dúvida, lembrem da lapidação da Costanza Pascolato. Só Perfeito. isso que eu tenho que dizer. Trivia. Um item essencial de skincare. Ai, muito difícil, um só pra mim. Pode ser 3? Pode. Higienização adequada, hidratação e fotoproteção. Ah, vai. É o Mentira básico. que você gosta de retinol, você gosta de vitamina C. Você adora o retinol. E não vivo sem filtro solar, mesmo nos dias que estão chovendo. Meu marido fala assim, você vai passar filtro solar hoje? Óbvio. Todo a radiação dia. passa pela nuvem. Você retoca? Retoco com pó. Pó com filtro. Tá bom. Tá na bolsa. E quando você vai… Você toma sol? Raríssimas vezes. É? Eu não curto muito. Eu já tive 2 cânceres de pele, né? Aliás, dezembro laranja, mês da conscientização do câncer de pele. Eu já tive 2, então eu tenho bastante cuidado. Já tomei muito ao longo da vida, Mas né? quando você teve isso, tava ligado a tomar sol, Dani? Total. Ah, eu tive é? agora, porque você não tem lá quando você tá tomando sol. Você tem agora, quando você tá com 40 e poucos anos, entendeu? Jura? É acumulativo.
Olha, gente. É raro o câncer de pele em criança ou adolescente. Pode acontecer, mas é raro. Geralmente é depois dos 30, 40 que vai acumulando aquele sol. E como que a pessoa percebe um câncer de pele? O câncer. Isso aí podia ser motivo para outro podcast. Podcast, é. Pode ser tanto como feridinhas que não cicatrizam, ou uma bolinha que tá crescendo. Tem vários tipos, né? O baso e o espinocelular são esses mais assim. Áreas fotoexpostas, né? Então, face, pescoço, colo, dor de mãos, pernas. E essa evolução de não cicatrizar, de uma bolinha que tá sempre ali. E quando é o melanoma, que é o mais grave deles, que dá metástase e pode levar à morte, são pintas pretas, em geral. Existem alguns casos, algumas exceções, que estão se modificando, ou crescendo, uma pinta nova que surgiu do nada. A gente chama de ABCD, assimétricas, com bordas irregulares. C, de cor, mais de uma cor na mesma lesão. D, de diâmetro, maior que 6 milímetros. E E, de evolução, crescendo, sangrando, formando casquinha, feridinha. Mas isso a gente pode falar muito mais sobre isso numa próxima oportunidade. E a gente pode fazer… Vamos fazer alguma coisa na Bonita agora, falando Bora. disso? É importante a gente terminar falando disso, porque eu acho que todo o nosso papo, assim, muitas vezes a gente voltou falando do procedimento, que é uma coisa feliz e maravilhosa, vai no dermatologista, conversa. Então, assim, como o assunto câncer de pele surgiu aqui no último minuto, e obrigada a Galderma pelo espaço também da gente falar tanto de cuidados com a pele como um todo, e olha como é tão importante, né, como tem assunto, consulte sempre o seu dermatologista, vai lá ver se você perceber qualquer coisa diferente na pele, para tudo na vida, perfeito. tá? Então, por favor, é muito importante. Mais uma pergunta aqui. Qual o motivo de bronca que você dá no consultório? O maior motivo de bronca? O maior motivo de bronca é não usar o filtro solar. É mesmo. Muitas vezes não respeitar esses passos do pós-procedimento. Não fazer as coisas direitinho, Isso, né? porque é importante pro resultado, pra segurança do paciente também. Gente, ela dá muita bronca. E elogio? Eu sei o maior motivo de elogio. Fazer Fala. bioestimulador e fazer musculação quando faz no corpo. Nossa, ela fala, que lindo! Olha que maravilhoso esse resultado! E usar o skincare adequado. Isso com certeza, né? Pelo amor. Mas aqui, nesse programa, a pessoa que tá ouvindo, que tá assistindo… Ela já faz, eu sei. Se ela não faz, eu vou bloquear, entendeu? Então, por favor, faça. E um conselho de beleza? Um conselho de beleza é estilo de vida saudável. É verdade. E isso, olha, você me inspira muito nisso, porque a Dani se alimenta bem. Ela toma o suquinho dela com whey no meio da tarde para repor a proteína. Ela faz exercício todo dia. É muito organizada. Eu acho que disciplina é segredo de sucesso, né? pra tudo na vida. É verdade. Não é? Eu amei. Esse Eu programa também. foi holístico, né? Foi tipo tudo, procedimentos e tudo. Então, queria agradecer a Galderma que juntou a gente aqui. E eu espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas de quem já faz, quem quer fazer procedimento, quem quer saber mais sobre eles. Procurem sempre muita informação sobre qualquer assunto, seja de skincare, de procedimento, de beleza, o que você quiser. E para isso temos a Bonita de Pele sempre. Mas a gente também vai deixar, para você que está assistindo no YouTube, a gente vai deixar linkado aqui também o Instagram da Galderma, o Instagram da Cetaphil, para você conhecer. Cetaphil todo mundo já conhece, né? Mas, né… Aprofundar conhecimentos. Aprofundar, porque de Cetaphil, todo mundo tem o Cetaphil em casa. Vamos lembrar que isso deve ser sempre feito em consultório, Exato, tá? Dani, onde a gente te acha? Então, o meu Instagram é @Daniela Pimentel. O Instagram da minha clínica é @evive.oficial. E o meu TikTok é @Daniela Pimentel Dermato. Maravilhosa. E, Jana, eu quero te agradecer porque eu sei do poder que você tem de levar informação pra muita gente. Às vezes eu fico chocada do quanto de pessoas, né, que chegam no meu consultório falando que viram, que te seguem, que fazem as coisas que elas veem na Bonita. Então, assim, eu sei que o seu poder é muito grande, o seu público é muito voltado mesmo aos cuidados com a pele. Então, é um público que sabe muito sobre o assunto, porque você leva esse conhecimento. E eu agradeço de você estar sempre também com dermatologistas te ajudando nos seus conteúdos. Eu acho que isso é super interessante e eu super admiro que você sempre coloque. Procure lá um dermatologista. Sim. Então a gente fala muito a mesma língua. Amei! Não, o público da Bonita só gatonas, né, Dani? Só. As Boni são muito gatonas. São. Elas vão amar esse episódio. São grandes conhecedoras do assunto. Sabem tudo. Bom, e eu sou a Jana Rosa, você me encontra na Bonita de Pele, então @Bonita de Pele, no site bonitadepele.com.br. Assina a nossa newsletter, tá lá
lá na bio do Instagram. A gente também tá no TikTok, Bonita de Pele. No YouTube, se você tá assistindo aqui o videocast. Se não, se você tá ouvindo, estamos em todas as plataformas de streaming. Eu não sei se esse é o último programa, nosso último videocast que vai pro ar esse ano, exclusivo, assim. Se for, Feliz Natal, a gente se vê ano que vem, entendeu? Gatíssimas, retocadas. Fazendo novo planejamento para Fazendo novo 2024. planejamento. E obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo. Beijo, Dani. Até mais.